Olá, sou Fernando Costa, trabalho na Oracle, na equipe de SMB. Hoje vou mostrar para vocês uma pergunta muito frequente. Como acompanhamos as métricas e o uso dos recursos através do Oracle Cloud? Existem duas maneiras, na verdade, de fazer o acompanhamento do uso dos recursos do Oracle Cloud. Uma maneira individualizada, quando vamos por recurso, a exemplo disso, quando eu venho aqui em Compute, eu vou em Instance, tenho uma instância aqui já gerada, e esta instância que foi criada, abaixo do detalhe dela, eu tenho o uso dos recursos. Então viram as métricas aqui para mim como métrica do uso de rede, métrica do uso de CPU, memória, certo? Então essa é uma maneira individualizada, quando vamos por recurso. Uma segunda maneira de acompanhar as métricas, quando não individualizada por recurso, é através do serviço de monitoramento. E em serviço de monitoramento, nós temos uma opção aqui chamada Service Metrics. Service Metric. Em Service Metric, podemos acompanhar o uso dos recursos da maneira inversa, é pela métrica. Então, a partir de um compartimento específico, que no meu caso aqui é Victor Kenzo, que é o meu root, eu posso determinar uma métrica específica, eu posso escolher uma métrica disponibilizada pelo Oracle Cloud. Então aqui, a métrica para acompanhamento de computação, Compute Agent. E aí, todos os meus recursos, de maneira agrupadas, são apresentados aqui. Certo? Tem outras métricas disponíveis aqui também. Então, eu posso, por exemplo, entender o uso do meu load balance, certo? O uso do meu Kubernetes, o uso do meu streaming, o uso do meu gateway de API. Todos eles as suas métricas podem ser acompanhadas aqui livremente. Aí uma segunda pergunta quando isso vem à tona é o seguinte: Fernando, como que eu faço para ser notificado com base no uso excessivo ou num uso pré-determinado para mim de um recurso específico? Exemplo, quando eu passar o uso de uma CPU, como aconteceu aqui, quando eu passar o uso de 60% da CPU, eu quero ser informado, certo? Ou aqui, quando eu passar o uso da memória específica, eu também quero ser informado. Como é que eu posso fazer isso? Existe aqui as definições de alarme, certo? Para eu definir um alarme é muito simples, né? Então, vamos criar um alarme. Vou dar um nome para o meu alarme. Alarme CPU. Qual que é a severidade desse meu alarme? Vou deixar como crítico. Posso descrever aqui o alarme. Determinar se eu quero executar o alarme com base em tags. Exemplo, eu não quero fazer esse acompanhamento para todas as instâncias dentro do Oracle Cloud. Eu quero fazer simplesmente para as instâncias que são produtivas. Ou quando eu tenho, por exemplo, um conjunto de clientes específicos, quero fazer para um cliente tagueado específico, para uma máquina específica, para um ambiente específico. Vou usar tag para isso, certo? Então aqui eu vou determinar que minha métrica é Computer Agent. Vou determinar o meu namespace e a minha métrica e o uso da CPU, certo? E aí o que eu vou falar, olha, eu quero gatilhar o uso, olha aí, quero gatilhar o uso do meu recurso através de uma regra. Qual que vai ser a minha regra? Minha regra vai ser o seguinte, poderia ser, olha, toda vez que um valor for superior a tanto, menor que tanto, entre tanto, vou deixar superior que tanto. Então, quando passar 60% do uso, olha aqui embaixo, quando passar 60% do uso do meu recurso, você me informa. E se fosse 40, Fernando, dá uma olhada lá no baseline, a linha vermelha, ele vai alterando. Então, estou falando, quando eu bater 60, certo? Minha média não é 60, que você me notifique, certo? Eu quero que você me notifique. Então, para me notificar, o que foi feito? Eu já havia separado o seguinte, eu criei aqui uma notificação, criei dentro da minha notificação um tópico chamado alerta CPU e subscrevi o meu próprio e-mail. Tá aqui, certo?
Recordando, toda vez que eu faço uma subscrição aqui, vai vir um e-mail como esse, né? Um e-mail de aprovação. Eu dou um OK e aí ele vai mostrar que eu estou subscrito a um tópico. Então, o que vai acontecer? Dentro do Oracle Cloud, toda vez que eu mando um serviço de notificação e informar um tópico específico, alerta CPU, o que vai acontecer para mim? Todo mundo que tiver subscrito a esse tópico vai receber a notificação do ocorrido, tá ok? Quero que ele repita essa notificação. Se o alarme continuar, vou salvar o alarme. Então, meu alarme está salvo. Alarme CPU, é um alarme crítico, certo? Agora, como que a gente pode provar esse alarme? Então, aqui, ó, status alarme. Vamos provar esse alarme aí, certo? Está habilitado. Para provar o alarme vai ser muito simples. Então, estou aqui na minha máquina. Essa é aquela máquina, instância que estava gerada. Eu deixei instalado aqui o Stress, que é uma ferramenta para poder estressar a máquina. E eu vou estressar a máquina com base na quantidade de memória que eu tenho lá. Lá eu tenho 8 GB de memória RAM naquela máquina, então eu vou fazer um teste estressando aí, ó. Tá estressando a máquina, vamos ver o acompanhamento das métricas. Trinta e 37%. Já passou aí os 60%, tá passando 60% aí, ó. O estresse está rodando ali, ó. Durante 300 segundos eu deixei. Bateu 100%. Se eu for dar uma olhada, monitoramento. Então aí estamos aí novamente na definição do alarme. CPU disparou por causa do teste, do stress test. Então se eu venho em status, ó, estourou um alarme, ó, certo? O histórico de quando aconteceu o alarme. Então está em, ó lá, o status de quando aconteceu. Se eu for verificar o meu e-mail, no meu e-mail também apareceu. Eu recebi aqui um alerta informando, ó, também, ó, que eu fui notificado por causa de uma subscrição em alerta CPU. Então, minha CPU ultrapassou o limite de quanto? Lá dos 60%. Ele me gatilha aqui, mostra para mim que um alarme foi disparado e eu também recebi o e-mail. É isso aí. Obrigado.